Fabi, movimento um pouco mais tímido por enquanto. Qual que foi a sua percepção ao que você chegou? Está funcionando legal? Oi, Polito. Olha, realmente, o movimento começa a funcionar, começa a aumentar, mas muito timidamente, né? É o primeiro dia de operação do transporte municipal aqui em Florianópolis. A gente fala ao vivo da plataforma B aqui do Ticem, que é a plataforma que tem algumas das linhas mais movimentadas, linhas com direção ao norte da ilha, também ao sul da ilha, outras linhas para bairros bastante populosos da região continental. E por aqui o movimento é bem tímido. A maioria dos ônibus que chega por aqui descem 3, 4 passageiros. Dá para perceber que boa parte dos ônibus está circulando com muito poucos passageiros, alguns até completamente vazios. Eu prestei bastante atenção no nosso itinerário desde a emissora até aqui a região central. Boa parte dos ônibus que cruzou o nosso caminho estava praticamente vazio. Então é realmente um retorno bastante tímido. Como você destacou, essa volta era sim muito aguardada, afinal de contas, milhares de pessoas dependem do transporte público municipal para fazer os seus deslocamentos diários, mas a gente tem boa parte dos usuários ainda não utilizando. É o caso dos estudantes, porque ainda não temos retorno das aulas, e é o caso também dos idosos, da população com mais de 60 anos, que tem aí uma orientação para que não utilize o transporte público, porque justamente fazem parte aí do grupo de risco em relação ao coronavírus. Então, está sendo orientado para que essa população não utilize o transporte. A Secretaria de Mobilidade Urbana foi bastante enfática ao dizer que o retorno do transporte coletivo não deve ser entendido como um incentivo para que as pessoas saiam de casa. É um retorno gradativo, é um retorno bastante regrado para aquelas pessoas que realmente precisam desse tipo de transporte para ir para o trabalho, para suas atividades essenciais. Mas esse retorno não deve ser entendido como um incentivo para que as pessoas deixem de se preocupar com o isolamento social, com o distanciamento social. Aqui no terminal, a gente vê que tem as marcações no chão para orientar os passageiros sobre o distanciamento seguro. Se eventualmente houver algum momento de fila, os ônibus vão passar por 3 higienizações diárias, pelo menos, para garantir aí a segurança dos passageiros. E aqui no terminal mesmo, ó, já tem o local para fazer a higienização das mãos, tem dispensador de álcool em gel em vários dos pilares aqui do terminal. Então a gente percebe que essa retomada ela é aí bastante segura, aparentemente, para os usuários que estão tendo acesso a essas medidas de segurança. A gente preparou também uma tela para o pessoal de casa entender quais são as principais regras para o funcionamento do transporte coletivo aqui da capital. A principal delas diz respeito aos horários, à disponibilidade dos ônibus. Ela vai ser de segunda a sexta-feira com 40% da capacidade máxima dos ônibus, ou seja, atingiu essa capacidade, ninguém mais embarca e deve chegar um outro coletivo para suprir a demanda. Também não será aceito o cartão de estudante, uma vez que a gente não tem ainda um retorno das aulas, não será aceito o pagamento em dinheiro. Todos os ônibus também vão disponibilizar, estão disponibilizando álcool em gel para os passageiros. O uso de máscara é obrigatório nos terminais, nas paradas e também, obviamente, dentro dos coletivos. E os veículos, como eu já falei, vão passar por uma higienização durante o dia. É importante destacar que a fiscalização vai ser bastante intensa nesses primeiros dias, porque esse retorno ele é em fase de testes. O município vai observar o comportamento de toda a população que vai utilizar o transporte, vai utilizar as câmeras que estão instaladas dentro dos ônibus para monitorar a questão do uso das máscaras, a questão das linhas que estão sendo mais utilizadas, quais as linhas que estão demandando maior quantidade de ônibus. E se houver um impacto no aumento do contágio pelo novo coronavírus aqui na capital, e que se entender que esse aumento foi relacionado à volta do transporte, não está descartada aí uma retomada do cancelamento. Mas a gente torce para que tudo corra bem, pelo que a gente está observando por aqui. O pessoal
está se comportando bem, está utilizando o álcool em gel, está utilizando as máscaras. A gente torce para que essa retomada seja aí positiva para facilitar o dia a dia das pessoas e que não seja necessário aí um regresso, né, Polito? Eu volto contigo ao vivo aí no estúdio.